Olha, a reportagem da coluna de Mônica Bergamo na Folha de São Paulo informa que um relatório elaborado pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados aponta que o governo de Jair Bolsonaro descontinuou, deixou de implementar ou desidratou pelo menos 9 políticas públicas ou instâncias de deliberação que tinham como objetivo garantir direitos à população negra e de combate ao racismo no Brasil. Em 2019, o governo federal descontinuou o Juventude Viva, principal programa para prevenir e combater o homicídio de jovens. Além disso, deixou de executar a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Segundo a publicação, a realidade é oposta ao que acontecia em 2012, quando a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial investiu aproximadamente 6,5 milhões de reais em políticas públicas. No ano passado, essa quantia caiu para 837 mil reais. Atualmente, a Secretaria alega que o fim do Comitê de Articulação e Monitoramento do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, feita por Bolsonaro, inviabilizou suas ações. Além disso, houve uma queda nos repasses à Fundação Cultural Palmares, chefiada por Sérgio Camargo. Segundo a própria fundação, até setembro deste ano, menos da metade dos recursos disponíveis para 2020 haviam sido empenhados. Hoje, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que no Brasil não existe racismo. Ele deu a declaração ao comentar o caso de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, que foi espancado e morto por 2 seguranças de um supermercado na noite de ontem em Porto Alegre. Mourão classificou a morte como lamentável e disse que o caso é de uma segurança totalmente despreparada. Thaís Oyama. Paulo, eu queria começar destacando que esse relatório que você citou aí, que mostra que o governo Bolsonaro desmontou políticas públicas de combate ao racismo, esse relatório ele foi feito, como você disse, eu quero só salientar, pela Comissão Consultiva, Consultoria Legislativa da Câmara, que é um órgão técnico formado por técnicos concursados, especialistas em temas jurídicos, e não é uma ONG, não é qualquer entidade ligada à causa negra. É um órgão de consulta independente e técnico da Câmara e do Senado. Então, esse relatório identificou que o governo Bolsonaro suspendeu, deixou de implementar ou então asfixiou por falta de dinheiro várias políticas públicas para a promoção da igualdade racial. Entre elas, o principal programa que você citou, que era esse programa de prevenção ao combate ao homicídio de jovens negros. Então, aí morreu o João Alberto agora no supermercado Carrefour de Porto Alegre. Dá para botar na conta do governo que essa morte se deveu a isso? É claro que não, óbvio que não. Até porque as investigações ainda estão em curso e a gente tem que ver o quanto essa variável racial pesou nesse assassinato bárbaro. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é que o governo Bolsonaro pratica essa política de desmonte em todas essas áreas que ele acha que envolve o que ele entende por guerra cultural, o que o governo Bolsonaro entende por guerra cultural. Então, para lembrar, na educação, a gente tinha o Weintraub, que odiava as faculdades e achava que as universidades só serviam para fazer doutrinação política. Trabalhava muito para derrubar tudo isso. Aí, no meio ambiente, nós temos o ministro Ricardo Salles, que não acredita em desmatamento, que não acredita em satélites e que jogou pela janela R$1 bilhão só para não dar o gostinho de sentar com os financiadores do Fundo Amazônia. Os países que financiavam o Fundo Amazônia, porque ele já não existe mais, já que o Ricardo Salles jogou o dinheiro pela janela. Dinheiro que era para monitorar justamente queimadas, etc., e evitar desmatamentos. E agora o governo Bolsonaro faz a mesmíssima coisa com a secretaria que serviu, que foi montada para promover a igualdade racial. Ele faz essa política de desmonte, é a política que norteia o governo Bolsonaro. Então, por outro lado, Bolsonaro ganhou a eleição, 57 milhões de pessoas votaram nele. É claro que o Bolsonaro tem o direito de fazer o seu governo, de implementar a sua política. Acontece que ele precisa ter alguma política para começo de conversa, né? E não é o que a gente vê. Só o que a gente vê é desmonte e não se coloca nada no lugar.
Quanto ao que disse o vice-presidente Mourão, ele repete essa visão anacrônica. É claro que existe uma diferença entre o racismo que ocorre no Brasil e o racismo dos Estados Unidos. Afinal, Martin Luther King foi assassinado em 1968. Lá nos Estados Unidos, o embate sempre foi escancarado, e o fato de ser o embate acirrado e escancarado fortaleceu, alavancou o movimento negro. Então, é uma coisa que não acontece no Brasil, onde o racismo sempre foi velado, foi expresso de forma mais velada, então esse embate não aconteceu da maneira como acontece nos Estados Unidos. E é claro, portanto, que existem características diferentes do racismo entre os dois países. Mas daí, ao vice-presidente Mourão dizer que não existe racismo no Brasil, é, no mínimo, constrangedor. E daí, me lembrou, Paulo, quando eu fui fazer uma reportagem na Coreia do Norte, ainda era o Kim Jong-il, não era o Kim Jong-un, era o pai dele que estava lá no poder. Daí eu perguntei para a guia em Pyongyang como é que o governo do Kim Jong-il tratava as pessoas homossexuais ou homoafetivas, né? Aí ela se virou para mim muito candidamente e falou que lá na Coreia do Norte não tinha pessoas homossexuais, não existia isso. Então, só que tem uma diferença, né? Essa pobre guia, ela morava nessa caverna escura que é a Coreia do Norte até hoje. E o vice-presidente Mourão é um sujeito muito melhor informado, ou pelo menos deveria ser. Paulo Figueiredo. O relatório que a Thaís está citando, da super isenta consultoria legislativa, foi feito para a Comissão dos Direitos Humanos da Câmara. O presidente da Comissão dos Direitos Humanos na Câmara é o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo. O vice-presidente é o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais. Daí o ouvinte levanta a orelha dele e ver se realmente deve ser uma consultoria muito isenta e um relatório muito isento. Ele vai abastecer o Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, que eu acho que consegue ser pior do que o PT em termos de esquerdista, né? Só que dessa vez em nível global. A atual presidente do Alto Comissariado da ONU é a ex-presidente chilena, a socialista Michelle Bachelet. Vamos por parte, né? O Brasil está aí vivendo uma pandemia, economia em crise, o governo com um problema real de déficit público. Eu acho natural que hajam cortes em todas as áreas do governo, e tem havido isso que é chamado de desmonte. O Brasil precisa resolver os seus problemas de contas públicas. E acho que a gente vai falar um pouco sobre isso também, mas o Brasil precisa resolver os seus problemas de contas públicas em todas as esferas. Onde é que vai haver corte? Olha, se você me perguntar, eu acho que esse tema sequer é papel do governo, tá? Sequer é papel do Estado. Sempre que o Estado tenta intervir nessas questões de política nessa linha, ele é absolutamente incompetente. E aí eu me pergunto, eu pergunto pro ouvinte, pro espectador, essas políticas foram iniciadas em 2012. Qual foi o efeito dessas políticas? Desidratar essa política foi ruim? Qual o resultado efetivamente que ela estava dando? Se o governo estava gastando dinheiro há 8 anos num setor e não estava vendo resultado, deve manter esse gasto? Há uma reclamação, né, de que as políticas foram cortadas. De onde vem essa reclamação? Essa reclamação vem da sociedade, a sociedade que está percebendo que alguma coisa foi descontinuada e precisava continuar? Ou será que essa reclamação vem de grupelhos de interesse de esquerda que mamavam nessa verbinha? Será que esse dinheiro chegava à atividade fim? É uma pergunta que eu faço, ou só servia para a militância de esquerda, que geralmente é quem recebe essas verbas, ou pelo menos parte delas, não, obviamente não a totalidade. Talvez houvesse alguns programas bem intencionados, talvez os programas estivessem gerando algum benefício, mas será que geravam todo o benefício? Será que todo o dinheiro era bem gasto? Será que os cortes que foram feitos não foram bem feitos? Ninguém pensa. A análise de política pública no Brasil muitas vezes limita-se a estão gastando mais dinheiro num determinado fim ou menos dinheiro. Olha, eu quero que mais seja feito com menos do meu dinheiro público. E que o meu dinheiro público, de preferência, seja direcionado para as questões
sérias e urgentes do Brasil. A gente tem um país que tem problema de falta de remédio, a gente tem um país que tem problemas diversos, problemas nas escolas, e principalmente nesse ano, né? Falaram de corte de assistência a quilombolas na reportagem durante a pandemia. Alguém ficou sem auxílio do Bolsa Família ou auxílio emergencial, a que todos têm direito, dependendo da sua dependendo da sua condição financeira, mas sem depender da cor da sua pele. O relatório, eu estava vendo aqui a reportagem, conclui que não houve, no período analisado, qualquer legislação aprovada pelo Congresso Nacional que contribuísse para o avanço do direito antidiscriminatório no Brasil. Eu me pergunto, qual é a legislação que precisa ser aprovada? O negro tem algum direito a menos no Brasil que o branco? A Constituição já não diz que todos nós somos iguais? O racismo já não é crime no Brasil? Está lá, Lei 7.716, artigo 1º. Vão ser punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E homicídio já é crime de negro, branco, azul e mulher. Todos os homicídios são crimes. Se houver motivo torpe, é pior, né? Essa pauta aí, essa pauta de racismo, não é coincidência. Essa pauta de... Isso cumpre a agenda de alguém. Não é a minha agenda, talvez não seja a agenda do ouvinte, mas é uma tentativa de criar um paralelo artificialíssimo entre as mortes que policiais, né? Você vê que tem uma semelhança, né, até na estética, as mortes de negros aqui nos Estados Unidos por policiais, com esse caso especificamente. Tem algum, e nesse ponto a Thaís foi correta, precisa investigar, tem algum indício que o crime tenha tido motivo racial? Não tem nenhum. Desculpa, não sou nem eu que digo, existe um professor negro muito bom, que inclusive, eu vou citar aqui, apesar dele não ser nem um pouco simpático ao governo atual, etc., o professor Paulo Cruz, que ele diz: o Brasil não é um país racista estruturalmente. Agora, tem racismo no Brasil? Claro que tem racismo no Brasil. Tem racista em qualquer lugar. Tem idiota em qualquer lugar. Agora, racismo estrutural, o que é racismo estrutural? É algo que está intrínseco na sociedade, nas estruturas da sociedade. Isso o brasileiro sabe que não tem. Isso é uma pauta importada. O crime é horroroso. Comove, sempre comove. Me comove e acho que comove a todos ver qualquer ser humano morrendo dessa forma. Agora, não tem vida que mais valiosa ou menos valiosa por causa da cor da pele da pessoa, né?